Vocês pediram muito pra eu fazer react do Zé Renacho. E o curioso, tá? Eu conheço o Zé Renacho há muito tempo, antes da fama, eu posso dizer. Eu lembro que o Zé Renacho fazia umas lives lá na plataforma roxinha, que, pô, era animal pra caraca. Agora ele tá um monstro, tá gigantesco. Já vou dar like no vídeo. E, como vocês pediram, vamos fazer react desse vídeo dele de Pokémon. Logicamente, o vídeo original tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui você vai conferir mais a minha reação, então vai ter hora que eu vou pausar, vou falar por cima, enfim. Bora lá. 25 anos atrás, eu não gostei não. Não gostei de entrar pelo outro lado não. Meu Deus do céu, enfim, vamos lá. 25 anos atrás. 25 anos atrás eu saí de casa pra ver o filme do Pokémon no cinema e eu não imaginei que quando eu voltasse, eu ia ter que ficar explicando pra minha mãe que eu tava com cara de choro porque eu achei que o Ash tinha morrido. Depois... Pô, muito louco isso, mano. Ele virou uma pedra, o Ash, né? E eu lembro que quando a gente foi assistir esse filme, né? No caso, eu sou da época também. A gente ganhou uma carta do Mil ou algo assim, não foi? Pô, sensacional demais, mano. Aquilo deve valer muito dinheiro hoje em dia. Das Férias de Pikachu, que é o melhor prólogo que um filme pode ter, o filme começa com o Mewtwo acordando dentro de um negócio assim de água, e aí você vê um monte de cientista se vangloriando por ter criado ele. E o Mewtwo tá visivelmente transtornado, ele tá sentado com ódio no olhar, e esse pessoal nem aí. Só, muito bom, parabéns pelo trabalho. Parabéns Real, pelo... né, Os caras pai? não fizeram nada, né? Porque todo mundo, a única pessoa que fez alguma coisa foi o Sr. Fuji lá, acho que é isso o nome do cara. É porque são estagiários, estão estagiários. Eles viram pro Mewtwo e falam, não, olha só, a gente vai começar a fazer teste em você, beleza? Viram pra um Pokémon que é o Pokémon dito ser o mais forte que existe. Os caras são meio idiota mesmo, né? Pô, não fala essas coisas na frente do bicho, né, mano? No mundo onde tem um Pokémon que na Pokédex é dito que consegue empurrar uma montanha com um dos braços. Esse Pokémon tem 4 braços. Você sabe que Pokémon é esse, né? Que Pokémon é esse, Laura? Começa aí? Machamp, olha! Mewtwo fica com raiva, com razão, explode o prédio inteiro, faz todo mundo ir pro colo de Giratina. E aí assim, quem sou eu pra julgar o que um Pokémon psíquico faz ou deixa de fazer? Mas enquanto o Mewtwo tá lá parado no meio dos escombros, fogo, fazendo cosplay de Sephiroth, ele fala o seguinte, vejam os meus poderes, eu sou o Pokémon mais forte do mundo. Você está falando com quem, Mewtwo? Você acabou com todas... Não tem ninguém que tá falando sozinho. O cara tem 1 segundo de vida e já tá delirando. Ele tá quebrando a quarta parede. Ah, ele tava falando com a gente, com as crianças. Ô, louco! Mensagem subliminar aí. Mensagem subliminar pra caraca, velho. Caraca, era a Disney tudo de novo. Só que por sorte, pra acabar com esse transtorno, o Giovanni chega Cara, isso é muito louco, porque quando o Mewtwo vai, no caso lá pro Giovanni, aí ele bota aquela armadura pra conter os poderes dele. É doido. de helicóptero pronto pra agenciar a carreira do Mewtwo. Vai fazer Agenciar a carreira do Mewtwo é boa. o Mewtwo, ó, decolar. E é aqui que você entende por que o Giovanni é dono do próprio negócio. Ele coloca o Mewtwo numa armadura muito maneira, um Pokémon que era maneiro, mas nem tanto, e ele tá numa armadura muito maneira, extremamente maneira. Que ele sabia que em algum momento isso ia se converter no que a Pokémon Company faz de melhor. Merchandising. Havaianas, camiseta na Riachuelo, boneco na ReHap, brinde no McDonald's, Camiseta da Piticas. camiseta na Piticas. Aí começa uma montagem do Mewtwo fazendo uma série de coisas muito pouco impressionantes, mas ele achando que ele tá abafando. Porque, tipo assim, eu entendo, o cara acabou de aparecer no mundo, né? Ele mostra ele derrotando um Onix. Um Onix na primeira geração. O Onix é nada na primeira geração. Depois mostra o Mewtwo fazendo um monte de Tauros flutuar pros associados do Giovanni tacarem Pokébola pra pegar. Irmão, o Ash fez isso sozinho. Caraca, real, viado. Não é possível. Real. Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Real, o Ash fez isso também. Dane-se. O Ash sozinho. O Ash junto com o Brock, tá? Pegou 30 Tauros e o episódio dele ainda foi banido, o que é mais criminoso do que qualquer coisa que a Equipe Rocket faça. Aí tem um último que mostra o Mewtwo ganhando do Gary. O Gary joga o Arcanine e o Nidoking pra cima do Mewtwo, o Mewtwo ganha dos dois. E assim, isso não é um feito. O único feito do Gary nesse desenho inteiro é no primeiro episódio, ele tá dirigindo um carro conversível com 10 anos de idade. E aí o que te faz pensar... Outro feito do Gary tem aquele montão de insígnia que ele inventou a maioria, né? O que a família do professor Carvalho faz? Que o avô dele é biólogo. De onde esse homem tira dinheiro pra dar um carro conversível pro neto dele? Quem são os pais do Gary? É uma questão muito mais séria do que... Quem é o pai do Ash? Sei lá quem é o pai do Ash. O pai do Ash deixou o quê pro Ash? Nada. Agora, pô, a única coisa que... Antigamente, quando eu era criança, eu achava que o pai do Ash era o Giovanni, mano. Olha só que loucura. a gente sabe do pai do Ash? Demorou pra chegar em Viridian. Viridian! Enquanto isso, o Gary tá dirigindo um carro conversível com 5 mulheres maiores de idade. Quem são
são os pais dessa criança? Infelizmente, o Mewtwo ele ainda era muito novo nessa questão toda, assim, de celebridade, né? De ser influencer. E aí ele cai no papo do Giovanni e ele resolve, pô, não, eu quero quebrar o contrato. Mas quebrar contrato não é tão fácil. Aí o Mewtwo faz o quê? Quebra a casa do Giovanni. Porque dói mais. Porque se ele quebra o contrato, ele perde um dinheirinho. Se ele... Cara, olha que louco, né, mano? O Mewtwo é muito poderoso, pô. Ele destruiu tudo aqui no Giovanni. quebra a casa, ele dá prejuízo pro Giovanni. Pro Giovanni é o que mais importa. É dinheiro e aquele Persian que a gente nunca viu lutando. Ele volta pra ilhazinha onde ele foi criado, e aí, aproveitando que ele tá sozinho de novo, ele começa a falar como se tivesse alguém ali ouvindo, e ele começa com um papo extremamente torto, e ele, 8 anos antes de Death Note, já começa com um papo de ser o deus do novo mundo. Que ele vai acabar com os humanos, vai acabar com os foganos, ele vai fazer o mundo de acordo com as regras dele. Aí começa a mentirada. Por quê? Mostra Ash, Misty, Brock e Pikachu comendo, o Brock fazendo comida numa panela gigantesca, o Ash sentado numa mesa enorme, com um guarda-sol, onde essas crianças... Cara, onde é que ele arranjou essa mesa, né? Vocês carregam essa mesa, que toda vez que eles param, eles tentam... Pior que... Eu fiquei pensando agora mesmo isso. Essa mesa pra sentar, eles assim? eles estão com uma mochilinha da Kipling, cada um. A Misty nem é uma mochila, é um saco. É um e eles carregam essa mesa onde? A mesa é um Pokémon. Talvez seja. Eles guardam a mesa numa Pokébola, velho. É a única explicação que eu tenho, Zé Renato. Depois tu explica essa aí. Aí eles guardam no Pokémon. Oh, caraca, mano, eu não sabia que a gente ia ter o mesmo pensamento. Ela acabou de falar o que eu falei. Que loucura. Tá vendo, Pokémon Company? Nem precisa ser fã pra conseguir ser... não sei onde eu ia chegar com isso, não. Deixa pra lá. Aí o Ash tá sentado na mesa enquanto o Misty e Brock estão fazendo almoço e ele não tá fazendo nada, porque ele já tá carregando esse desenho nas costas, não precisa fazer mais nada. E chega um cara nada a ver, um adulto, e pergunta assim: aí, tu que é o Ash de Pallet? E aí o Ash... pirata, se infla todo, né? Por que ele liga pro Ash? Ainda mais nesse ponto do desenho que ele, moleque, esse não fez nada. Eu falei nada com nada, né? Eu só soltei palavras. Moleque, esse escrito não fez nada. E aí o Ash... Aí esse cara chama o Ash pra lutar e o Ash manda a seguinte frase, porque a Misty fala assim: pô, tu não tava cansado demais pra trabalhar? Aí tu vai pegar e vai batalhar? Aí o Ash fala: pô, mas batalha Pokémon não é trabalho. Desmerecendo toda uma classe do mundo Pokémon, porque todo mundo nesse desenho trabalha batalhando. Nessa hora começa a tocar a abertura do desenho, só que não é a versão normal, é uma versão meio The Voice, assim, meio cheia de firula. Bom pra caraca essa versão que toca aqui. O cara queria muito tomar o trabalho da menina que canta a abertura original. Ele tava muito assim: não, vou fazer o meu melhor. E aí ele canta, parece que é uma versão meio gospel aqui, da música, mano, assim, pra de tirar tanta essa voz menina que tem junto com ele. E aí a luta começa e o Ash joga o Bulbasauro e o cara tá com um Donphan. Num filme da primeira geração, o cara me joga um Donphan. Mano, foi a primeira aparição do Donphan. Tu tá ligado nisso, bicho? Agora eu fiquei até pensando, o que será que eu pensei no dia que eu fui ver isso? Porque... será que eu criança, percebi que o Donphan era um Pokémon novo que não tinha aparecido em canto nenhum ainda? Donphan, uma das poucas coisas que eu lembro dessa época é dessa cena, quando o Donphan bate no cinema, a criançada gritando, e o alvoroço, o caos acontecendo, o clima de tensão, e aí as crianças falando: eu sei quem é, eu já vi. Porque nessa época, qualquer conhecimento que você tivesse sobre Pokémon, em cima das outras crianças, era um conhecimento maior. Eu, quando era criança, eu tinha um pôster do Pokémon, e eu não sabia falar Charizard, que tava escrito Charizard. E o Charizard não tinha aparecido ainda no anime, pra você aprender o nome dele. Então eu falava: não, o Charmeleon evolui pra Chardragon. E eu falava assim... Chardragon é muito... Mano, Zé Renato, não sei se você vai ver esse vídeo. Um amigo meu, na época que a gente era criança, ele chamava a Ninetales de Nina Tales. Nina Tales! Eita, eu até pouco tempo atrás chamava o Slombro de Slombro. E quem me corrigiu foi a Laura. Então, tem menos de 10 anos que isso acontecia. Bulbasauro ganha, porque além da tipagem com vantagem, ele também é o melhor inicial. Então não tinha como perder. Aí o cara tá com o Machamp e o Ash joga os... Como assim o melhor inicial? Pera aí, pô, e o Charmander? Tá? Mas eu gosto do Bulbasauro também. Entre os três, o Squirtle fica por último no meu ranking, na minha tier list. E o Squirtle ganha do Machamp com um Bubble. Não é Bubble Beam, não é, porque o Squirtle não aprende Bubble Beam na primeira geração. E se o Ash visse um TM pra usar no Squirtle, ele provavelmente botaria no Discman dele, ao invés de usar no Pokémon. Lembra da mentirada que eu falei mais cedo? Então, o cara pega e joga 3 Pokémon contra o Ash. Um Golem, um Venomoth e um Piercing. Cai um brinquinho no chão. Um Golem, um Venomoth e um Pinsir.
Esse homem, com toda certeza, já zerou o jogo e voltou. Porque... O que você tá rindo, cara? Ele joga um imbigo, um piercing. Deixa em paz, cara. Esse homem com certeza já zerou o jogo e voltou, porque ele tem um monte de Pokémon evoluído e 2 desses Pokémon são evoluídos por troca. Ele, além de ter zerado, ele ainda tem amigos. Agora, voltando na mentirada, o Pikachu dá um choque no trovão e derrota os 3 ao mesmo tempo, incluindo o Golem, que é de terra. Terra e pedra, uma terra. Então o Brock deve ter tido um monte de flashback de guerra do Ash ganhando dos Pokémon dele usando o Pikachu. Aí o Mewtwo, que tava assistindo tudo usando um negocinho aqui no Firo, eu sou um merda. manda o Dragonite dele ir até lá entregar a cartinha do Smash Bros pro Ash e pros amigos dele. E aí você vê que os recursos do Mewtwo estavam acabando. Porque chega um Dragonite todo vestido de carteiro, de bolsinha, não sei o quê, ele entrega um cartão com holograma a lá nível R2-D2, botando o holograma da Leia no Star Wars. E aí, na hora de confirmar se você vai ou não, você tem que marcar de caneta num papel. Se eu fosse o Ash, só por causa desse descaso, eu nem ia na festa de debutante do Mewtwo. Mas o Ash não liga pra isso e ele vai. Aí no dia do evento, o Mewtwo queria que só os de verdade fossem. Cara, aqui é que você vê que o Mewtwo é muito broken, mano. O bicho faz uma tempestade só movendo as mãozinhas dele, mano. Só movendo as mãozinhas dele. Se ele mover os 2 braços, é capaz do mundo acabar. Sim. Então ele começa a fazer assim e usa Rain Dance, um golpe que eu acho que ele não aprende naturalmente. Mas eu posso descobrir se ele aprende naturalmente. Peraí. Kaká Pokémon. Olá, o número digitado está incorreto. Verifique o número e tente não... Tenta ligar pro Kaká, muito bom. Vou ter que ligar pelo WhatsApp, cara. Acredito nisso. Caraca, ele vai atender? Alô? Kaká? Oi. Deixa eu te perguntar uma parada. O Mewtwo aprende Rain Dance na primeira geração? Não, o Raidance é só da 2ª geração. É sim. Dane-se, tinha um Donphan! Dane-se, ele aprendeu agora! Laura, vê aí, bota aí. Rain Dance, Mewtwo, Bulbapedia. Vê o que aparece. Dane-se! Tinha um Donphan, Zé Raidance Renato. é um golpe produzido na geração 2. Kaká, eu preciso desligar aqui. Aconteceu uma parada aqui, tá bom? Tá. Aí o Mewtwo cria Rain Dance do nada, que ia ser um golpe que o Mewtwo criou na primeira geração e ia ser usado na geração 2 a partir dali. Mas a primeira aparição do Rain Dance é nesse filme da geração 1, tá? Aí ele faz isso pra ninguém conseguir chegar no evento. E isso deve ter causado um engarrafamento muito intenso em Celadon, porque Celadon é a São Paulo de canto no Pokémon. Um adulto sensato, o que é difícil no mundo do Pokémon, mas um adulto sensato chama todas as crianças, faz uma roda e fala: criançada, ninguém vai, hein? Tá tendo tornado, tufão, tá chovendo, ninguém sai de casa. Todo mundo vai ficar aqui. Aí um moleque, guarda bem o que eu vou falar. Um moleque chega e fala: eu vou, todos os meus Pokémon são de água. Guarda essa frase. Aí vai geral pra ilha, só em Pokémon maneiro. Um cara vai voando de Pidgeot, uma menina vai no Dilgong, o outro cara vai de Gyarados, tem uma menina voando no Fearow. Depois de quase conhecerem Arceus, Ash e seus amigos, eu sempre quis falar isso com o cara do desenho, depois de quase conhecerem Arceus, Ash e seus amigos chegam na ilha do Mewtwo e tem 3 treinadores lá. Ou seja, a menina do Fearow se Fearow. Vai ficar. Ela não chegou lá! Nossa, eu nunca parei pra ver esse detalhe, velho. Cara, essa eu não vou tirar não, que eu achei genial quando eu escrevi. Agora é um show de horrores, é um momento bom demais. Porque tem um cara sentado e a voz dele é igual a do Gary, é o mesmo dublador. Aí ele fala assim, finalmente vocês chegaram. Essa é a voz do Gary pra mim. Eu vim voando no meu Pidgeotto. Ele tem um Pidgeot. Lembra do cara que disse que só tinha Pokémon de água? Então, esses aqui são os Pokémon dele. Sacanagem, mano. Pô, que detalhe fenomenal, Zé Renato. Que detalhe, velho. Encontre o erro. Você quer saber o que é? É que os Pokémon dele são todos azuis. E um dos Pokémon é Nidoqueen, que é veneno em terra. Só que ele é azul. E aí, né? Dane-se, mano. É isso aí. É criança? Ele? Deve ter uns 13, 14. Então é desculpável. Agora tudo é desculpável, porque são crianças agora, né, velho? Aí, pá, as luzes apagam, abre um fecho de luz do céu e aparece o maior treinador de Pokémon do mundo, que é um gato
com 2 pescoços, um rabo roxo e uma coxa que é do tamanho do meu tronco. Aí o cara, que só tem Pokémon de água, mas tem Nidoqueen, fala assim, ih, Pokémon não pode ser mestre Pokémon. Aí o Mewtwo pega a enfermeira Joy e fala através dela, pra ele mostrar que ele pode ser mestre Pokémon e ele pode ser mestre de humano também, se De ele quiser. humano também. Nessa hora, você vê que a Misty não deve ter prestado atenção em nenhum episódio do desenho, porque ela dona, como ele fala? Como ele fala, mulher? Tu tá tendo perrengue com miau dia sim, dia não. Miau! Acho que essa questão a gente já virou a página disso, sabe? Aí o Brock, meio sem paciência, é psíquico. Não tem nem... O Brock não fala mais nada. Ele é um Pokémon psíquico. Não tem. É psíquico. Muito bom. Seco, com ponto final. Nem o dublador. Não, ninguém aguentou. É psíquico. Fica muito embutido. É psíquico, porra. Sendo que esse é o primeiro Pokémon psíquico que a gente vê falando. O pessoal julga o Ash, mas olha também os amigos com quem ele anda. O meio faz as pessoas. Por sorte, nessa parte do filme, cara, a que equipe bom, Rocket mano, na moral. descobre que o Mewtwo tá metido com o P.K. Rex e tá fazendo os próprios Pokémon pra poder participar Olha. Os caras tá fazendo os clones, pô. do competitivo. Aí o Mewtwo bota os Pokémon hackeados dele pra lutar contra os Pokémon viado. normais do pessoal, começa a ganhar e começa a capturar o Pokémon dos outros pra ele. O menino do Pidgeotto, que é um Pidgeot, faz todo o esforço do mundo. Tá nem aí pro Pidgeot. Mas pro Scyther dele, moleque, o garoto se joga Cara, que ele se jogou na frente do... Cara, ele é muito fã do site dele, na mano. frente, ele defende esse Scyther com unhas e dentes. Porque quem já viveu sabe o inferno que é pegar um Scyther na Safari Zone. Tá certíssimo esse tá moleque. certíssimo. Geral é pego pelo Mewtwo e aí mostra a equipe Rocket olhando um telão dos Pokémon. Ele vai falar, ele não vai deixar, é lógico que não vai deixar escapar essa. A parte do erro da dublagem? Pokémon que estão sendo clonados pelo Mewtwo naquela hora. Aí aparece a silhueta de um Scyther. Aí a equipe Rocket fala em unissom, Alakazam. Sabe aquela brincadeira do quem é esse Pokémon? A equipe Rocket é burra nessa, não sabe. Aí mas pô, tu pode, sei lá, Jesse James pode não saber. Aí o Miau para do lado de um Sandslash e fala, Sandshuru. Assim. E eu acho que isso tem todo um subtexto que é pra explicar por que E eu acho que isso tem todo um subtexto que é pra explicar por que Ai, E eu acho que isso tem todo um Pô, não é possível, vou achar que eu faço isso de sacanagem, cara. Todo episódio, já é o 3º vídeo dos poucos que eu postei que eu tô gaguejando em uma palavra específica. Vou achar que eu tô fazendo de sacanagem. Isso serve também como subtexto pra explicar que a equipe... Isso serve também como subtexto pra explicar por que a equipe Rocket... Cara, tu já tá rindo, para, cara, eu não vou errar. Isso serve também como subtexto pra explicar por que a equipe Rocket acha que o Pikachu é um Pokémon raro. Na hora que aparece a silhueta do Pikachu, que eles veem em todo o santo episódio, eles falam, quem é esse Pokémon? E aí a sala de cinema virou uma terra de ninguém. Porque eles foram perguntar isso, e aí a criança ela quer se provar. Eu sinto que até hoje eu tô meio rouco desde esse momento, de tanto que eu gritei, Pikachu! Caraca, mano, eu não consigo ter essa memória, velho. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu na sala de cinema, Zé Renato. Eu não sei se é eu só, que sou assim no mundo inteiro, mas o Zé Renato parece que lembra detalhes da sala de cinema. Pô, eu não vou lembrar, velho. Caraca, mano. A minha voz Eu mudou não lembro de ter essa parada, as crianças falando, é o Pikachu. com 9 anos de idade. Eu não lembro nem o que eu achei. Quando apareceu o Tofo, nem lembrava. Foi quando eu entrei na puberdade, por causa dessa cena. Mas eu lembro da cartinha do Mil. Porra, essa aí, mano. O Ash solta os Pokémon de todo mundo, dá um jeito de estourar a parede só pra poder fazer uma entrada Pensei agora, o que eu fiz com a minha carta do Mil, velho? Enfim, eu era criança. triunfal com muita poeira, assim, ele vem andando, os Pokémon aparecendo em PNG Muito massa essa entrada do Ash, tá? É entrada hype pra caraca, velho. transparente atrás dele, Como se fossem os Pokémon dele, né? no meio do discurso do Guilherme Briggs. Aí agora começa, o Ash vira pro Mewtwo, bota o boné pra trás e Essa cena é emblemática, mano. Ele querendo dar um murro no Mewtwo, fala, velho. meu irmão, acabou, você é meu. O que tu acha que o Ash vai fazer? Jogar uma Pokébola? O Ash corre pra cima do Mewtwo pra dar um soco no Mewtwo. Uma decisão que é duplamente burra, porque ele tá indo dar um soco no Pokémon que é dito como o Pokémon mais forte. Eu não vou me prolongar nisso de novo. E é uma outra decisão ruim, porque um soco é um golpe de Pokémon lutador. Ele tá querendo dar um golpe lutador no Pokémon psíquico. Se ele parasse um pouquinho pra pensar, ele tinha ido pra morder o Mewtwo. Porque um bite... O Bite!
Essa altura, na primeira geração é golpe normal, mas na segunda ele já é noturno. Às vezes era ali que o Ash ia fazer o Bite virar golpe noturno e ia dar um crítico, um super effective no Mewtwo. Pensa, Ash, só um pouquinho. Aí o Mewtwo joga... Por que o Bite é noturno, mano? Tem alguma coisa lógica que transforma esse golpe num golpe noturno, mano? o Ash pra longe, mas por sorte, alguém conseguiu chegar no caminhão de... Se alguém descobrir por que o Bite, que é uma mordida, é noturna, me explica no comentário aí. Sei lá, porque mordida... Eu não sei, mano. Vermilion e o Mew tava solto e ele salva o Ash. Tem coisa que eu falo que eu sinto que tu não faz a menor Como que o Mew faz essa bolha, né, velho? ideia do que eu tô falando, né? Isso do caminhão de vermelho tu não faz a menor ideia, né? Teria que fazer Apesar que o Mew aprende qualquer golpe que exista, né, um velho? vídeo específico só pra te explicar isso, então. Eu frequentemente já falo uns negócios que ela deve estar achando que eu tô inventando esse negócio todo. Aí o Mewtwo começa a atacar uma Shadow Ball no Mew. O que é uma decisão horrorosa, porque Shadow Ball era um golpe fantasma, e golpe fantasma na primeira geração dá dano neutro em psíquico. Se ele fosse um pouquinho esperto, ele tinha clonado um Parasect, tinha usado Spore no Mew, que tem 100% de chance de botar pra dormir, botava o Mew pra dormir, e ele, enquanto um mestre Pokémon, ele tinha capturado o Mew com uma Ultra Ball, que tem 1 em 5 de chance de capturar um Pokémon que tá dormindo. Caraca, precisa nem descer mano. o HP. Pensa, Mewtwo, você tá na primeira geração, o jogo é todo errado. Pensa. Homem, se ele passasse menos tempo vendo novela, vendo o clone, e começasse meu a ler Deus, fórum, não, mano. perdesse um tempo ali, ele não tava passando por isso. Aí começa a guerra dos clones originais e não o episódio 2 de Star Wars. O Mewtwo começa a apanhar do Mew, né? O Mew dá uma surrinha no Mewtwo. Aí o Mewtwo, quer saber então? Vai todo mundo brigar agora. Aí todo mundo começa a brigar. Da onde que o Mew surgiu? Ele salva o Ash. Falou isso? Falei. No caminhão de vermelho, não, eu até conversei com você sobre o caminhão de vermelho. Caraca, velho. A gente teve um diálogo sobre o caminhão de vermelho. Sim, mas eu não prestei atenção nisso. Então, ok. Não reparei que o Mew tinha chegado. Aí o filme fica muito emocional, porque os Pokémon estão brigando com uma música que é falando assim, irmão, meu irmão, por que nós estamos lutando? Não sei o quê, e é muito emocional. E aí os Pokémon começam a cansar e cair e tal, e aí você não tem como não chorar. O primeiro choro é aí já. Só que aí a Misty quebra esse clima, essa vibe maneira que tá tendo, com obviedades. Aí ela fala, lutar é errado. E aí você para pra pensar, lutar é errado. Num desenho onde lutar é a estrutura. Eu acho... Lutar não é errado, pô. Lutar é da hora. Alicerce no desenho! Como é que tu Real, fala isso, mano. Misty? Tá indo contra os O próprio desenho, velho. Aí As você ideias aí das pergunta, empresas, da pô, empresa. por que a Misty foi cortada da terceira geração pra frente e virou a May, a Dawn? Por isso! Eu nunca vi a May falando, não, lutar é errado. A May, ao invés Ela queria lutar, meio, velho. de falar, ela agia. Ela era treinadora de contas. exato. A Dawn, mesma coisa. Ah, não, acho que a May lutava também. Eu não importa, ninguém May falava essa lutava, besteira. Elas vestem a camisa. Elas vestem a camisa da empresa. É isso. Obrigado, Laura. Mas por sorte o Miau salva a cena, parando pra filosofar com o clone dele, e os dois olham pro céu, e aí começam a questionar que a gente tem que olhar pro que a gente tem em igual, e não o que a gente tem de diferença. E aí eles falam, nós temos o mesmo céu, e não sei o que. Isso o Miau tá falando, e o outro gato só fez miau uma vez. E o Miau tá, é verdade, a gente tem o mesmo céu, não sei o que. Então assim, pô, Misty aprende com o Miau, que é um criminoso, traz fatos pra cena. Entende como ele falou que lutar é errado de uma maneira muito mais que manteve o trabalho dele até a nona geração? Agora a cena corta pro Pikachu, que ele tá com outro foco. O Pikachu, ele tá focado em criar GIF pra WhatsApp nessa luta. Porque ele tá parado enquanto o outro Pikachu dá tapa na cara dele. Você já deve ter visto esse GIF por aí, do Pikachu parado e o outro pá, dando chapéu na cara dele. Então, esse é o foco do Pikachu nesse filme. Guarda isso. E aí aqui acontece. O primeiro E um grande momento, mano. Aqui sim. Aqui nós chora. choro de muita criança no cinema. O primeiro choro de Eu tenho certeza que eu, no mínimo, fiquei triste aqui, velho. muita criança em casa vendo a fitas VHS. O primeiro choro de um adulto escrevendo um texto sobre o Mewtwo tá errado no filme do Pokémon. O Mew e o Mewtwo usam um golpe. O Ash corre, para no meio, toma o golpe, brilha e cai duro no chão. E aqui foi a primeira vez que o Ash morreu. Você sabia que o Ash morreu mais de 3 vezes? Se você for pegar todos os filmes, etc. Essa cena ela é muito emotiva, sendo que o Mewtwo manda um idiota, muito impostado. Idiota, do nada. Tá todo mundo, a música para, tudo tá parado, e só tem a voz do Mewtwo lá no fundo. Que idiota, entrou no meio do golpe. Que abestalhado, Do nada. né, velho? O Guilherme Briggs lembra, e eu sou ele também, né, das Meninas Poderosas. Eu acho que agora, idiota! Do nada. Ele
Pá, é agora, é o meu momento. Quase que ele me mandou. Ai, meninas. Meninas, do nada. Só que, cara, essa cena é muito pesada depois que tu sabe de um bagulho que é o seguinte. O Pikachu chega pra falar com o Ash. E aí tá tudo parado, não tem música, não tem nada. E o Pikachu chega e fica... Pica-pi, Pica-pi, baixinho. Pica-pi é Satoshi. É o jeito que o Pikachu chama o Ash. Então ele tá só chamando o Ash baixinho pra ver se o Ash acorda. Legal. E o Ash não se mexe. Aí o Pikachu começa a dar choque no Ash e o Ash não se mexe. E aí o Pikachu começa a chorar e ele tá... Cara, é muito agoniante você ver, porque você não sabe. Porque você não sabe o que o Pikachu tá pensando. Será que o Ash morreu? Ou pior, Morreu. será que por ele tá de pedra? Agora ele é tipo pedra, que é um tipo horroroso na primeira geração. Não dá pra saber se o Pikachu tá com pena do Ash por ele ter morrido ou por ele ter virado um Pokémon inútil. Tá chorando? Isso porque você não viu o Pikachu falando. Quer botar? Pra você ver? Porque é muito triste. E o pior é que eu tenho a Mabel hoje. Aí qualquer coisa que eu vejo acontecendo... Caraca, podia ser a Mabel, mano. Mamabel. Aí pra evitar que mais Pokémon de pedra sejam criados, os Pokémon todos começam a chorar de pena do Ash, que agora tava... Tá vendo? Tão chorando. E o Ash virou pedra, mas pedra não apanha pra água. preso com essa tipagem. Aí é que ele ia morrer mesmo, E pô. as lágrimas deles começam a ir pro Ash. Menos os amigos do Ash. Caraca, real! Os amigos do Ash não choraram, mas os Pokémon sim. Que isso? Eles não choraram pelo Ash. Quando dá um close na Misty e no Brock, eles estão só de boca aberta olhando. Ninguém tá chorando. Mas Caraca, como assim? Ash troca de amigo, velho. Por isso que acaba o anime e o Ash falando que quer capturar os outros Pokémon, quer fazer mais amigos. Realmente, melhor ter amizade com o Pokémon desse jeito. Pikachu, todo mundo chorando. O Dilgong, filma o Dilgong, Gong, e chora. É muito escroto, porque filma o Dilgong, tá mó emotivo. Ninguém fala. Só o Dilgong, Gong, dá um gritinho, do nada. E aí, por causa do apoio de desconhecidos, que normalmente é de onde vem o seu apoio mesmo, quem a gente conhece normalmente não te apoia, os desconhecidos apoiam o Ash e fazem ele voltar à vida graças a um milagre de Arceus. Aí fica todo mundo feliz e de repente o Mewtwo começa a entender. Foi só o melado de alguém escorrer que o Mewtwo... Não, agora não, realmente faz sentido, né? Aí ele vem com aquele papo torto dele que todo mundo sabe qual é, que é aquela ladainha que ele mete. Aí o Mewtwo fala... Agora eu vejo que as condições do nascimento de alguém são irrelevantes. O que você faz com o dom da vida é que determina quem você é. Aí o Mew fala, Mew. E traduzindo é pra cima de mim, meu irmão. Tu tava agora botando todo mundo pra se surrar e agora tu vem meter o Paulo Coelho pra cima de todo mundo? O Paulo Coelho é filósofo? Não. O Paulo Coelho faz o quê? Escritor. Ele escrevia a revistinha do jornal, né? Não tinha uma coluna dele na revistinha do Extra? Não sei. Me fala um filósofo. Aristóteles. Não, um filósofo que faz filosofia, pô. Aristóteles. Ah, ele faz? Eu achei que ele só fazia negócio de empuxo. Quê? Quem criou o empuxo? Não foi ele? Não sei, acho que não. Estudem, crianças. Aí o Mewtwo acha que é Aristóteles. Aí o Mewtwo pega as crianças dele, voa, vai embora e apaga a memória de todo mundo sobre tudo que aconteceu ali. Aí corta pro Ash, Misty e Brock, Ash e seus amigos, chegando no centro Pokémon. E aí o Ash pergunta, caraca, como é que a gente chegou aqui? Aí a Misty, mais uma vez, fala o seguinte. Bom, acho que estamos aqui porque estamos aqui. Cara, podia... Ai, mano, é por isso que ela saiu do anime, bicho. Que... Pô, os piores textos dessa menina aí, velho. ter acabado o filme com qualquer coisa, com um poema do Mewtwo, com o Ash de pedra, mas eles resolveram acabar o filme desse jeito. Não faz sentido. Será que funciona? Porque eu não cheguei em lugar nenhum também com esse final do filme. Bom, acho que estamos aqui porque estamos aqui. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? Cara, sensacional o vídeo do Zé Renato, sensacional. Você quer indicar outras coisas pra eu fazer react aqui? Me conta nos comentários. Valeu, falou, até mais e pode ir. Fui!